assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina só um velhinho que já tá meio esquecido das coisas, mora sozinho, meio ranzinza, e de repente ganha um robô como presente. Pois é mais ou menos assim que começa o filme Frank e o Robô. O nome dele é Frank. Ele já foi um ladrão profissional, desses que sabiam abrir cofres, invadir casas e sair sem deixar rastro. Mas agora ele tá mais velho, a cabeça não funciona como antes, e ele vive isolado numa casa no meio do mato, comendo enlatado todo dia, sem cuidar muito de si mesmo. Aí entra o filho dele, Hunter. Ele vive ocupado, tem a própria vida, e não consegue ficar indo visitar o pai toda hora. Então ele aparece um dia na casa do Frank com um presente nada comum, um robô cuidador. É isso mesmo, um robô, branquinho, com voz calma, todo programado para cuidar da saúde do Frank, fazer comida saudável, manter a casa limpa e até ajudar a melhorar a memória dele. Parece ótimo, né? Mas o Frank odeia a ideia no começo. Ele não quer um robô enchendo o saco dele, mandando ele comer salada, dormir no horário ou fazer caminhada. Só que aí vem a parte legal. O Frank começa a perceber que esse robô é diferente. Ele não é só uma máquina que faz faxina e dá bronca. Ele aprende rápido, escuta o que o Frank fala e, o mais importante, ele não tem noção de certo ou errado como a gente. Tipo assim, o Frank descobre que o robô não vê problema nenhum em roubar. Isso mesmo. Se for para ajudar na saúde mental do Frank e manter ele ativo, tá tudo certo. E aí o filme começa a ficar cada vez mais interessante. Frank vê nisso uma chance de voltar à ativa. Ele começa a ensinar o robô como arrombar fechaduras, entrar em lugares sem ser visto, e os dois viram uma dupla meio maluca, um velhinho ladrão aposentado e um robô que topa qualquer parada. E não é só um passatempo. Eles têm um alvo. Uma biblioteca da cidade que vai ser transformada num centro digital moderno, cheio de gente metida, que despreza os livros antigos. Frank fica irritado com isso e decide que vai fazer um último trabalho com o robô. Um roubo bem planejado, como nos velhos tempos. Só que, claro, as coisas não são tão simples assim. A polícia começa a desconfiar. O filho do Frank percebe que tem alguma coisa errada e a filha dele, que é toda natureba e contra a tecnologia, também aparece na jogada. A confusão só aumenta. E o Frank, no meio disso tudo, começa a se apegar ao robô, tipo de verdade. Ele vê no robô um companheiro, alguém que tá ali com ele todos os dias, sem julgar, sem reclamar, ajudando ele a se sentir útil de novo. Olha só, a história começa com um senhor chamado Frank, que vive sozinho numa casa meio velha, meio bagunçada, no meio de uma floresta. Ele é daqueles velhinhos teimosos, sabe? Não gosta de receber ajuda, não quer ninguém mexendo nas coisas dele, e já tá começando a esquecer várias coisinhas do dia a dia. Tipo assim, ele vai à biblioteca, esquece que já foi lá no dia anterior, ou então entra numa loja e não lembra por que tá ali. A mente dele já não tá mais funcionando tão bem quanto antes. A única companhia de verdade que ele tem é uma mulher chamada Jennifer, que trabalha na biblioteca da cidade. Ela é gentil com ele, conversa com paciência e parece gostar da presença do Frank, mesmo ele sendo meio esquisitão. Mas tirando isso, o Frank vive isolado, comendo mal, andando por aí sozinho. E a vida dele tá meio sem sentido, sem rotina, sem nada pra fazer. Aí entra o Hunter, o filho dele. Hunter aparece de carro, vindo de longe, cansado. E a gente percebe logo que ele já tá de saco cheio de fazer essa viagem pra ver o pai toda hora. Ele se preocupa com o Frank, mas também tem a própria vida, o próprio trabalho, e não pode ficar toda semana indo lá cuidar de tudo. E para tentar resolver esse problema, ele leva uma solução tecnológica que muda tudo. Um robô cuidador. Sim, um robô de verdade. Branquinho, com um formato meio humano, uma voz calma e pausada, e todo programado para cuidar da saúde do Frank. Ele cozinha, limpa, organiza o dia, lembra das consultas médicas e até força o Frank a caminhar todos os dias. Mas quando o Hunter apresenta o robô, adivinha? Frank odeia a ideia. Sério, ele detesta desde o primeiro segundo. Reclama, grita, fala que não precisa de uma lata velha dentro da casa dele. Diz que não quer ser controlado por um robô, que tá tudo bem com ele, que ele pode se virar sozinho.
Só que o Hunter insiste. Ele deixa o robô lá mesmo assim e vai embora, falando que é pro bem do pai. E pronto. Frank agora tem um novo companheiro dentro de casa, mesmo que ele não queira. Nos primeiros dias, é só briga. O robô tenta arrumar a cozinha, o Frank bagunça de novo. O robô faz comida saudável, o Frank quer comer cereal vencido. O robô quer organizar uma rotina de sono, mas o Frank dorme a hora que quiser. Só que o robô é paciente. Ele não se irrita, não briga. Ele só responde de forma calma e continua tentando ajudar, porque essa é a função dele. E com o tempo, isso começa a mexer com o Frank. Ele não diz que gosta, claro. Ele é teimoso demais para isso. Mas começa a perceber que o robô não é tão ruim assim. A comida dele é boa, ele realmente mantém a casa arrumada e, de certa forma, dá um pouco de vida àquele lugar que estava tão parado. O robô começa até a puxar conversa com o Frank, dizendo que eles precisam de um projeto para a saúde mental dele, algo que mantenha a mente dele ativa, que o deixe animado de novo. E aí que vem a virada engraçada. Frank percebe que o robô não tem senso de moral. Ele não sabe o que é certo ou errado do jeito que humanos sabem. Ele só faz o que for bom pro Frank, o que ajudar na saúde dele. Então o Frank tem uma ideia meio maluca. E se ele ensinasse o robô a ser um parceiro de crime? Isso porque, antes de ficar velho, Frank era um ladrão profissional. Um daqueles que invadia casas ricas, abria cofres, pegava joias, tudo sem deixar pista. E agora ele vê a chance de reviver um pouco dessa adrenalina, mas com um robô ao lado dele. Claro que nessa primeira parte, ele só começa a testar a ideia, meio na brincadeira. Mas já dá pra ver que ele tá empolgado com a possibilidade. Enquanto isso, a relação entre os dois vai se construindo. O robô continua obediente, e o Frank começa a se divertir com ele. Pela primeira vez em muito tempo, ele sente que tem alguém com quem conversar, mesmo que esse alguém seja feito de metal e circuitos. Depois de um tempo morando com o robô, o Frank vai mudando. Ele, que no começo odiava a presença daquela lata velha, agora começa a curtir a ideia de ter companhia. Mas não é só porque o robô cozinha bem ou limpa a casa. É porque o Frank percebeu uma coisa muito interessante. O robô não sabe o que é crime. Tipo assim, para ele, arrombar uma fechadura é só um exercício para manter o Frank mentalmente ativo. Invadir uma casa, desde que seja parte do tratamento e que deixe o Frank mais animado, tá liberado. Isso faz o Frank ter uma ideia genial e meio maluca. Voltar a ser ladrão, mas agora com um ajudante robótico super eficiente. Então ele começa a treinar o robô. Ensina como abrir uma fechadura, como identificar sistemas de segurança, como entrar num lugar sem ser visto. E o robô aprende rapidinho, sem questionar. Afinal, o objetivo principal dele é melhorar a saúde do Frank. E se planejar um roubo faz o velhinho ficar feliz, focado e ativo, então vamos nessa. A primeira missão deles é algo simbólico. Eles decidem invadir a biblioteca da cidade. Mas calma, não é para roubar livros. É que o prédio vai ser reformado, vai virar um centro tecnológico moderno, e o Frank odeia essa ideia. Ele gosta dos livros físicos, da conversa com a bibliotecária, daquele ambiente antigo. Então, para protestar e dar uma lição nos engravatados que vão cuidar da nova biblioteca, ele quer roubar um objeto valioso que está lá dentro. Aí começa o plano. Frank e o robô observam a rotina do prédio, analisam câmeras, estudam rotas de fuga, tudo como nos velhos tempos. O Frank se sente vivo de novo, com energia, com motivação, ele está se divertindo, e o robô está 100% comprometido. Enquanto isso, a filha do Frank, a Madison, aparece na casa. Ela é super contra a tecnologia, toda preocupada com o meio ambiente, e odeia o fato do pai estar morando com um robô. Ela tenta desligar a máquina, briga com o irmão e fica insistindo que o pai deveria viver de forma mais natural. Mas o Frank, lógico, não quer saber. Ele já criou um laço com o robô e não quer que ninguém atrapalhe o plano. Só que aí as coisas começam a se complicar. Depois que o roubo na biblioteca acontece, e sim, eles conseguem entrar e pegar o que queriam, a polícia começa a investigar. Aparecem detetives perguntando coisas, observando a casa do Frank, e ele percebe que não pode simplesmente agir como se fosse um ladrão profissional de novo, como nos velhos tempos. Agora ele tá velho, tem gente olhando, e tá envolvido com um robô que chama a atenção por onde passa. Mesmo assim, ele tenta esconder tudo. Enterra provas no quintal, apaga rastros,
e combina com o robô de nunca falar com ninguém sobre o que fizeram. O robô obedece, claro. Ele só quer o bem do Frank. Mas o perigo está crescendo e a situação vai ficando cada vez mais tensa. Hunter, o filho, começa a perceber que o pai está diferente. Mais ativo, mais esperto, até meio suspeito. E o Frank, tentando manter tudo sob controle, começa a ficar paranoico. Desconfia de todo mundo, fica nervoso com visitas e começa a tratar até os filhos com desconfiança. Apesar de tudo isso, dá pra ver que ele tá feliz por dentro. O plano deu certo, ele se sente útil e o robô virou praticamente o melhor amigo dele. Eles passam o dia juntos, conversam, planejam, até têm piadinhas internas. O robô, mesmo sendo só uma máquina, mostra um tipo de personalidade. Ele aprende com o Frank, se adapta ao jeito dele e entende as emoções dele. Não é como um humano, claro, mas também não é só uma caixa de metal qualquer. Imagina só um velhinho que já tá meio esquecido das coisas, mora sozinho, meio ranzinza, e de repente ganha um robô como presente. Pois é mais ou menos assim que começa o filme Frank e o Robô. O nome dele é Frank, ele já foi um ladrão profissional, desses que sabiam abrir cofres, invadir casas e sair sem deixar rastro. Mas agora ele tá mais velho, a cabeça não funciona como antes, e ele vive isolado numa casa no meio do mato, comendo enlatado todo dia, sem cuidar muito de si mesmo. Aí entra o filho dele, Hunter. Ele vive ocupado, tem a própria vida, e não consegue ficar indo visitar o pai toda hora. Então ele aparece um dia na casa do Frank com um presente nada comum, um robô cuidador. É isso mesmo, um robô, branquinho, com voz calma, todo programado para cuidar da saúde do Frank, fazer comida saudável, manter a casa limpa e até ajudar a melhorar a memória dele. Parece ótimo, né? Mas o Frank odeia a ideia no começo. Ele não quer um robô enchendo o saco dele, mandando ele comer salada, dormir no horário ou fazer caminhada. Só que aí vem a parte legal. O Frank começa a perceber que esse robô é diferente. Ele não é só uma máquina que faz faxina e dá bronca. Ele aprende rápido, escuta o que o Frank fala e, o mais importante, ele não tem noção de certo ou errado como a gente. Tipo assim, o Frank descobre que o robô não vê problema nenhum em roubar. Isso mesmo. Se for para ajudar na saúde mental do Frank e manter ele ativo, tá tudo certo. E aí o filme começa a ficar cada vez mais interessante. Frank vê nisso uma chance de voltar à ativa. Ele começa a ensinar o robô como arrombar fechaduras, entrar em lugares sem ser visto, e os dois viram uma dupla meio maluca, um velhinho ladrão aposentado e um robô que topa qualquer parada. E não é só um passatempo. Eles têm um alvo. Uma biblioteca da cidade que vai ser transformada num centro digital moderno, cheio de gente metida, que despreza os livros antigos. Frank fica irritado com isso e decide que vai fazer um último trabalho com o robô. Um roubo bem planejado, como nos velhos tempos. Só que, claro, as coisas não são tão simples assim. A polícia começa a desconfiar. O filho do Frank percebe que tem alguma coisa errada e a filha dele, que é toda natureba e contra a tecnologia, também aparece na jogada. A confusão só aumenta. E o Frank, no meio disso tudo, começa a se apegar ao robô, tipo de verdade. Ele vê no robô um companheiro, alguém que está ali com ele todos os dias, sem julgar, sem reclamar, ajudando ele a se sentir útil de novo. Olha só, a história começa com um senhor chamado Frank, que vive sozinho numa casa meio velha, meio bagunçada, no meio de uma floresta. Ele é daqueles velhinhos teimosos, sabe? Não gosta de receber ajuda, não quer ninguém mexendo nas coisas dele, e já tá começando a esquecer várias coisinhas do dia a dia. Tipo assim, ele vai à biblioteca, esquece que já foi lá no dia anterior, ou então entra numa loja e não lembra por que tá ali. A mente dele já não tá mais funcionando tão bem quanto antes. A única companhia de verdade que ele tem é uma mulher chamada Jennifer, que trabalha na biblioteca da cidade. Ela é gentil com ele, conversa com paciência e parece gostar da presença do Frank, mesmo ele sendo meio esquisitão. Mas tirando isso, o Frank vive isolado, comendo mal, andando por aí sozinho. E a vida dele tá meio sem sentido, sem rotina, sem nada pra fazer. Aí entra o Hunter, o filho dele. Hunter aparece de carro, vindo de longe, cansado. E a gente percebe logo que ele já tá de saco cheio de fazer essa viagem pra ver o pai toda hora. Ele se preocupa com o Frank, mas também tem a própria vida, o próprio trabalho,
e não pode ficar toda semana indo lá cuidar de tudo. E para tentar resolver esse problema, ele leva uma solução tecnológica que muda tudo: um robô cuidador. Sim, um robô de verdade. Branquinho, com um formato meio humano, uma voz calma e pausada, e todo programado para cuidar da saúde do Frank. Ele cozinha, limpa, organiza o dia, lembra das consultas médicas e até força o Frank a caminhar todos os dias. Mas quando o Hunter apresenta o robô, adivinha? Frank odeia a ideia. Sério, ele detesta desde o primeiro segundo. Reclama, grita, fala que não precisa de uma lata velha dentro da casa dele. Diz que não quer ser controlado por um robô, que tá tudo bem com ele, que ele pode se virar sozinho. Só que o Hunter insiste. Ele deixa o robô lá mesmo assim e vai embora, falando que é pro bem do pai. E pronto. Frank agora tem um novo companheiro dentro de casa, mesmo que ele não queira. Nos primeiros dias, é só briga. O robô tenta arrumar a cozinha, o Frank bagunça de novo. O robô faz comida saudável, o Frank quer comer cereal vencido. O robô quer organizar uma rotina de sono, mas o Frank dorme a hora que quiser. Só que o robô é paciente. Ele não se irrita, não briga. Ele só responde de forma calma e continua tentando ajudar, porque essa é a função dele. E com o tempo, isso começa a mexer com o Frank. Ele não diz que gosta, claro. Ele é teimoso demais para isso. Mas começa a perceber que o robô não é tão ruim assim. A comida dele é boa. Ele realmente mantém a casa arrumada e, de certa forma, dá um pouco de vida àquele lugar que estava tão parado. O robô começa até a puxar conversa com o Frank, dizendo que eles precisam de um projeto para a saúde mental dele. Algo que mantenha a mente dele ativa, que o deixe animado de novo. E aí que vem a virada engraçada. Frank percebe que o robô não tem senso de moral. Ele não sabe o que é certo ou errado do jeito que humanos sabem. Ele só faz o que for bom pro Frank, o que ajudar na saúde dele. Então o Frank tem uma ideia meio maluca. E se ele ensinasse o robô a ser um parceiro de crime? Isso porque, antes de ficar velho, Frank era um ladrão profissional. Um daqueles que invadia casas ricas, abria cofres, pegava joias, tudo sem deixar pista. E agora ele vê a chance de reviver um pouco dessa adrenalina, mas com um robô ao lado dele. Claro que nessa primeira parte, ele só começa a testar a ideia, meio na brincadeira. Mas já dá pra ver que ele tá empolgado com a possibilidade. Enquanto isso, a relação entre os dois vai se construindo. O robô continua obediente, e o Frank começa a se divertir com ele. Pela primeira vez em muito tempo, ele sente que tem alguém com quem conversar, mesmo que esse alguém seja feito de metal e circuitos. Depois de um tempo morando com o robô, o Frank vai mudando. Ele, que no começo odiava a presença daquela lata velha, agora começa a curtir a ideia de ter companhia. Mas não é só porque o robô cozinha bem ou limpa a casa. É porque o Frank percebeu uma coisa muito interessante. O robô não sabe o que é crime. Tipo assim, para ele, arrombar uma fechadura é só um exercício para manter o Frank mentalmente ativo. Invadir uma casa, desde que seja parte do tratamento e que deixe o Frank mais animado, tá liberado. Isso faz o Frank ter uma ideia genial e meio maluca. Voltar a ser ladrão, mas agora com um ajudante robótico super eficiente. Então ele começa a treinar o robô. Ensina como abrir uma fechadura, como identificar sistemas de segurança, como entrar num lugar sem ser visto. E o robô aprende rapidinho, sem questionar. Afinal, o objetivo principal dele é melhorar a saúde do Frank. E se planejar um roubo faz o velhinho ficar feliz, focado e ativo, então vamos nessa. A primeira missão deles é algo simbólico. Eles decidem invadir a biblioteca da cidade. Mas calma, não é para roubar livros. É que o prédio vai ser reformado, vai virar um centro tecnológico moderno, e o Frank odeia essa ideia. Ele gosta dos livros físicos, da conversa com a bibliotecária, daquele ambiente antigo. Então, para protestar e dar uma lição nos engravatados que vão cuidar da nova biblioteca, ele quer roubar um objeto valioso que está lá dentro. Aí começa o plano. Frank e o robô observam a rotina do prédio, analisam câmeras, estudam rotas de fuga, tudo como nos velhos tempos. O Frank se sente vivo de novo. Com energia, com motivação, ele está se divertindo, e o robô está 100% comprometido. Enquanto isso, a filha do Frank, a Madison, aparece na casa. Ela é super contra a tecnologia, toda preocupada com o meio ambiente, e odeia o fato do pai estar morando com um robô. Ela tenta desligar a máquina, briga com o irmão,
e fica insistindo que o pai deveria viver de forma mais natural. Mas o Frank, lógico, não quer saber. Ele já criou um laço com o robô e não quer que ninguém atrapalhe o plano. Só que aí as coisas começam a se complicar. Depois que o roubo na biblioteca acontece, e sim, eles conseguem entrar e pegar o que queriam, a polícia começa a investigar. Aparecem detetives perguntando coisas, observando a casa do Frank, e ele percebe que não pode simplesmente agir como se fosse um ladrão profissional de novo, como nos velhos tempos. Agora ele tá velho, tem gente olhando, e tá envolvido com um robô que chama a atenção por onde passa. Mesmo assim, ele tenta esconder tudo. Enterra provas no quintal, apaga rastros e combina com o robô de nunca falar com ninguém sobre o que fizeram. O robô obedece, claro. Ele só quer o bem do Frank. Mas o perigo tá crescendo e a situação vai ficando cada vez mais tensa. Hunter, o filho, começa a perceber que o pai tá diferente. Mais ativo, mais esperto, até meio suspeito. E o Frank, tentando manter tudo sob controle, começa a ficar paranoico. Desconfia de todo mundo. Fica nervoso com visitas e começa a tratar até os filhos com desconfiança. Apesar de tudo isso, dá pra ver que ele tá feliz por dentro. O plano deu certo, ele se sente útil e o robô virou praticamente o melhor amigo dele. Eles passam o dia juntos, conversam, planejam, até têm piadinhas internas. O robô, mesmo sendo só uma máquina, mostra um tipo de personalidade. Ele aprende com o Frank, se adapta ao jeito dele e entende as emoções dele. Não é como um humano, claro, mas também não é só uma caixa de metal qualquer. Imagina só um velhinho que já tá meio esquecido das coisas, mora sozinho, meio ranzinza, e de repente ganha um robô como presente. Pois é mais ou menos assim que começa o filme Frank e o Robô. O nome dele é Frank, ele já foi um ladrão profissional, desses que sabiam abrir cofres, invadir casas e sair sem deixar rastro. Mas agora ele tá mais velho, a cabeça não funciona como antes, e ele vive isolado numa casa no meio do mato, comendo enlatado todo dia, sem cuidar muito de si mesmo. Aí entra o filho dele, Hunter. Ele vive ocupado, tem a própria vida, e não consegue ficar indo visitar o pai toda hora. Então ele aparece um dia na casa do Frank com um presente nada comum, um robô cuidador. É isso mesmo, um robô, branquinho, com voz calma, todo programado para cuidar da saúde do Frank, fazer comida saudável, manter a casa limpa e até ajudar a melhorar a memória dele. Parece ótimo, né? Mas o Frank odeia a ideia no começo. Ele não quer um robô enchendo o saco dele, mandando ele comer salada, dormir no horário ou fazer caminhada. Só que aí vem a parte legal. O Frank começa a perceber que esse robô é diferente. Ele não é só uma máquina que faz faxina e dá bronca. Ele aprende rápido, escuta o que o Frank fala e, o mais importante, ele não tem noção de certo ou errado como a gente. Tipo assim, o Frank descobre que o robô não vê problema nenhum em roubar. Isso mesmo. Se for para ajudar na saúde mental do Frank e manter ele ativo, tá tudo certo. E aí o filme começa a ficar cada vez mais interessante. Frank vê nisso uma chance de voltar à ativa. Ele começa a ensinar o robô como arrombar fechaduras, entrar em lugares sem ser visto, e os dois viram uma dupla meio maluca, um velhinho ladrão aposentado e um robô que topa qualquer parada. E não é só um passatempo, eles têm um alvo. Uma biblioteca da cidade que vai ser transformada num centro digital moderno, cheio de gente metida, que despreza os livros antigos. Frank fica irritado com isso e decide que vai fazer um último trabalho com o robô. Um roubo bem planejado, como nos velhos tempos. Só que, claro, as coisas não são tão simples assim. A polícia começa a desconfiar. O filho do Frank percebe que tem alguma coisa errada e a filha dele, que é toda natureba e contra a tecnologia, também aparece na jogada. A confusão só aumenta. E o Frank, no meio disso tudo, começa a se apegar ao robô, tipo de verdade. Ele vê no robô um companheiro, alguém que tá ali com ele todos os dias, sem julgar, sem reclamar, ajudando ele a se sentir útil de novo. Olha só, a história começa com um senhor chamado Frank, que vive sozinho numa casa meio velha, meio bagunçada, no meio de uma floresta. Ele é daqueles velhinhos teimosos, sabe? Não gosta de receber ajuda, não quer ninguém mexendo nas coisas dele, e já tá começando a esquecer várias coisinhas do dia a dia. Tipo assim, ele vai à biblioteca, esquece que já foi lá no dia anterior, ou então entra numa loja e não lembra por que tá ali.
A mente dele já não tá mais funcionando tão bem quanto antes. A única companhia de verdade que ele tem é uma mulher chamada Jennifer, que trabalha na biblioteca da cidade. Ela é gentil com ele, conversa com paciência e parece gostar da presença do Frank, mesmo ele sendo meio esquisitão. Mas tirando isso, o Frank vive isolado, comendo mal, andando por aí sozinho. E a vida dele tá meio sem sentido, sem rotina, sem nada pra fazer. Aí entra o Hunter, o filho dele. Hunter aparece de carro, vindo de longe, cansado. E a gente percebe logo que ele já tá de saco cheio de fazer essa viagem pra ver o pai toda hora. Ele se preocupa com o Frank, mas também tem a própria vida, o próprio trabalho, e não pode ficar toda semana indo lá cuidar de tudo. E para tentar resolver esse problema, ele leva uma solução tecnológica que muda tudo. Um robô cuidador. Sim, um robô de verdade. Branquinho, com um formato meio humano, uma voz calma e pausada, e todo programado para cuidar da saúde do Frank. Ele cozinha, limpa, organiza o dia, lembra das consultas médicas e até força o Frank a caminhar todos os dias. Mas quando o Hunter apresenta o robô, adivinha? Frank odeia a ideia. Sério, ele detesta desde o primeiro segundo. Reclama, grita, fala que não precisa de uma lata velha dentro da casa dele. Diz que não quer ser controlado por um robô, que tá tudo bem com ele, que ele pode se virar sozinho. Só que o Hunter insiste. Ele deixa o robô lá mesmo assim e vai embora, falando que é pro bem do pai. E pronto. Frank agora tem um novo companheiro dentro de casa, mesmo que ele não queira. Nos primeiros dias, é só briga. O robô tenta arrumar a cozinha, o Frank bagunça de novo. O robô faz comida saudável, o Frank quer comer cereal vencido. O robô quer organizar uma rotina de sono, mas o Frank dorme a hora que quiser. Só que o robô é paciente. Ele não se irrita, não briga. Ele só responde de forma calma e continua tentando ajudar, porque essa é a função dele. E com o tempo, isso começa a mexer com o Frank. Ele não diz que gosta, claro. Ele é teimoso demais para isso. Mas começa a perceber que o robô não é tão ruim assim. A comida dele é boa. Ele realmente mantém a casa arrumada e, de certa forma, dá um pouco de vida àquele lugar que estava tão parado. O robô começa até a puxar conversa com o Frank, dizendo que eles precisam de um projeto para a saúde mental dele. Algo que mantenha a mente dele ativa, que o deixe animado de novo. E aí que vem a virada engraçada. Frank percebe que o robô não tem senso de moral. Ele não sabe o que é certo ou errado do jeito que humanos sabem. Ele só faz o que for bom pro Frank, o que ajudar na saúde dele. Então o Frank tem uma ideia meio maluca. E se ele ensinasse o robô a ser um parceiro de crime? Isso porque, antes de ficar velho, Frank era um ladrão profissional. Um daqueles que invadia casas ricas, abria cofres, pegava joias, tudo sem deixar pista. E agora ele vê a chance de reviver um pouco dessa adrenalina, mas com um robô ao lado dele. Claro que nessa primeira parte, ele só começa a testar a ideia, meio na brincadeira. Mas já dá pra ver que ele tá empolgado com a possibilidade. Enquanto isso, a relação entre os dois vai se construindo. O robô continua obediente, e o Frank começa a se divertir com ele. Pela primeira vez em muito tempo, ele sente que tem alguém com quem conversar, mesmo que esse alguém seja feito de metal e circuitos. Depois de um tempo morando com o robô, o Frank vai mudando. Ele, que no começo odiava a presença daquela lata velha, agora começa a curtir a ideia de ter companhia. Mas não é só porque o robô cozinha bem ou limpa a casa. É porque o Frank percebeu uma coisa muito interessante. O robô não sabe o que é crime. Tipo assim, para ele, arrombar uma fechadura é só um exercício para manter o Frank mentalmente ativo. Invadir uma casa, desde que seja parte do tratamento e que deixe o Frank mais animado, tá liberado. Isso faz o Frank ter uma ideia genial e meio maluca. Voltar a ser ladrão, mas agora com um ajudante robótico super eficiente. Então ele começa a treinar o robô. Ensina como abrir uma fechadura, como identificar sistemas de segurança, como entrar num lugar sem ser visto. E o robô aprende rapidinho, sem questionar. Afinal, o objetivo principal dele é melhorar a saúde do Frank. E se planejar um roubo faz o velhinho ficar feliz, focado e ativo, então vamos nessa. A primeira missão deles é algo simbólico. Eles decidem invadir a biblioteca da cidade. Mas calma, não é para roubar livros. É que o prédio vai ser reformado, vai virar um centro tecnológico moderno, e o Frank odeia essa ideia.
Ele gosta dos livros físicos, da conversa com a bibliotecária, daquele ambiente antigo. Então, para protestar e dar uma lição nos engravatados que vão cuidar da nova biblioteca, ele quer roubar um objeto valioso que está lá dentro. Aí começa o plano. Frank e o robô observam a rotina do prédio, analisam câmeras, estudam rotas de fuga, tudo como nos velhos tempos. O Frank se sente vivo de novo. Com energia, com motivação, ele está se divertindo, e o robô está 100% comprometido. Enquanto isso, a filha do Frank, a Madison, aparece na casa. Ela é super contra a tecnologia, toda preocupada com o meio ambiente, e odeia o fato do pai estar morando com um robô. Ela tenta desligar a máquina, briga com o irmão e fica insistindo que o pai deveria viver de forma mais natural. Mas o Frank, lógico, não quer saber. Ele já criou um laço com o robô e não quer que ninguém atrapalhe o plano. Só que aí as coisas começam a se complicar. Depois que o roubo na biblioteca acontece, e sim, eles conseguem entrar e pegar o que queriam, a polícia começa a investigar. Aparecem detetives perguntando coisas, observando a casa do Frank, e ele percebe que não pode simplesmente agir como se fosse um ladrão profissional de novo, como nos velhos tempos. Agora ele tá velho, tem gente olhando, e está envolvido com um robô que chama a atenção por onde passa. Mesmo assim, ele tenta esconder tudo. Enterra provas no quintal, apaga rastros e combina com o robô de nunca falar com ninguém sobre o que fizeram. O robô obedece, claro. Ele só quer o bem do Frank. Mas o perigo está crescendo e a situação vai ficando cada vez mais tensa. Hunter, o filho, começa a perceber que o pai está diferente. Mais ativo, mais esperto, até meio suspeito. E o Frank, tentando manter tudo sob controle, começa a ficar paranoico. Desconfia de todo mundo, fica nervoso com visitas e começa a tratar até os filhos com desconfiança. Apesar de tudo isso, dá pra ver que ele tá feliz por dentro. O plano deu certo, ele se sente útil e o robô virou praticamente o melhor amigo dele. Eles passam o dia juntos, conversam, planejam, até têm piadinhas internas. O robô, mesmo sendo só uma máquina, mostra um tipo de personalidade. Ele aprende com o Frank, se adapta ao jeito dele e entende as emoções dele. Não é como um humano, claro, mas também não é só uma caixa de metal qualquer. Imagina só um velhinho que já tá meio esquecido das coisas, mora sozinho, meio ranzinza, e de repente ganha um robô como presente. Pois é mais ou menos assim que começa o filme Frank e o Robô. O nome dele é Frank, ele já foi um ladrão profissional, desses que sabiam abrir cofres, invadir casas e sair sem deixar rastro. Mas agora ele tá mais velho, a cabeça não funciona como antes, e ele vive isolado numa casa no meio do mato, comendo enlatado todo dia, sem cuidar muito de si mesmo. Aí entra o filho dele, Hunter. Ele vive ocupado, tem a própria vida, e não consegue ficar indo visitar o pai toda hora. Então ele aparece um dia na casa do Frank com um presente nada comum. Um robô cuidador. É isso mesmo. Um robô, branquinho, com voz calma, todo programado para cuidar da saúde do Frank, fazer comida saudável, manter a casa limpa e até ajudar a melhorar a memória dele. Parece ótimo, né? Mas o Frank odeia a ideia no começo. Ele não quer um robô enchendo o saco dele, mandando ele comer salada, dormir no horário ou fazer caminhada. Só que aí vem a parte legal. O Frank começa a perceber que esse robô é diferente. Ele não é só uma máquina que faz faxina e dá bronca. Ele aprende rápido, escuta o que o Frank fala e, o mais importante, ele não tem noção de certo ou errado como a gente. Tipo assim, o Frank descobre que o robô não vê problema nenhum em roubar. Isso mesmo. Se for para ajudar na saúde mental do Frank e manter ele ativo, tá tudo certo. E aí o filme começa a ficar cada vez mais interessante. Frank vê nisso uma chance de voltar à ativa. Ele começa a ensinar o robô como arrombar fechaduras, entrar em lugares sem ser visto, e os dois viram uma dupla meio maluca, um velhinho ladrão aposentado e um robô que topa qualquer parada. E não é só um passatempo. Eles têm um alvo. Uma biblioteca da cidade que vai ser transformada num centro digital moderno, cheio de gente metida, que despreza os livros antigos. Frank fica irritado com isso e decide que vai fazer um último trabalho com o robô. Um roubo bem planejado, como nos velhos tempos. Só que, claro, as coisas não são tão simples assim. A polícia começa a desconfiar. O filho do Frank percebe que tem alguma coisa errada e a filha dele,
que é toda natureba e contra a tecnologia, também aparece na jogada. A confusão só aumenta. E o Frank, no meio disso tudo, começa a se apegar ao robô, tipo, de verdade. Ele vê no robô um companheiro, alguém que está ali com ele todos os dias, sem julgar, sem reclamar, ajudando ele a se sentir útil de novo. Olha só, a história começa com um senhor chamado Frank, que vive sozinho numa casa meio velha, meio bagunçada, no meio de uma floresta. Ele é daqueles velhinhos teimosos, sabe? Não gosta de receber ajuda, não quer ninguém mexendo nas coisas dele, e já tá começando a esquecer várias coisinhas do dia a dia. Tipo assim, ele vai à biblioteca, esquece que já foi lá no dia anterior, ou então entra numa loja e não lembra por que tá ali. A mente dele já não tá mais funcionando tão bem quanto antes. A única companhia de verdade que ele tem é uma mulher chamada Jennifer, que trabalha na biblioteca da cidade. Ela é gentil com ele, conversa com paciência e parece gostar da presença do Frank, mesmo ele sendo meio esquisitão. Mas tirando isso, o Frank vive isolado, comendo mal, andando por aí sozinho. E a vida dele tá meio sem sentido, sem rotina, sem nada pra fazer. Aí entra o Hunter, o filho dele. Hunter aparece de carro, vindo de longe, cansado. E a gente percebe logo que ele já tá de saco cheio de fazer essa viagem pra ver o pai toda hora. Ele se preocupa com o Frank, mas também tem a própria vida, o próprio trabalho, e não pode ficar toda semana indo lá cuidar de tudo. E para tentar resolver esse problema, ele leva uma solução tecnológica que muda tudo. Um robô cuidador. Sim, um robô de verdade. Branquinho, com um formato meio humano, uma voz calma e pausada, e todo programado para cuidar da saúde do Frank. Ele cozinha, limpa, organiza o dia, lembra das consultas médicas e até força o Frank a caminhar todos os dias. Mas quando o Hunter apresenta o robô, adivinha? Frank odeia a ideia. Sério, ele detesta desde o primeiro segundo. Reclama, grita, fala que não precisa de uma lata velha dentro da casa dele. Diz que não quer ser controlado por um robô, que tá tudo bem com ele, que ele pode se virar sozinho. Só que o Hunter insiste. Ele deixa o robô lá mesmo assim e vai embora, falando que é pro bem do pai. E pronto. Frank agora tem um novo companheiro dentro de casa, mesmo que ele não queira. Nos primeiros dias, é só briga. O robô tenta arrumar a cozinha, o Frank bagunça de novo. O robô faz comida saudável, o Frank quer comer cereal vencido. O robô quer organizar uma rotina de sono, mas o Frank dorme a hora que quiser. Só que o robô é paciente. Ele não se irrita, não briga. Ele só responde de forma calma e continua tentando ajudar, porque essa é a função dele. E com o tempo, isso começa a mexer com o Frank. Ele não diz que gosta, claro. Ele é teimoso demais para isso. Mas começa a perceber que o robô não é tão ruim assim. A comida dele é boa. Ele realmente mantém a casa arrumada e, de certa forma, dá um pouco de vida àquele lugar que estava tão parado. O robô começa até a puxar conversa com o Frank, dizendo que eles precisam de um projeto para a saúde mental dele, algo que mantenha a mente dele ativa, que o deixe animado de novo. E aí que vem a virada engraçada. Frank percebe que o robô não tem senso de moral. Ele não sabe o que é certo ou errado do jeito que humanos sabem. Ele só faz o que for bom pro Frank, o que ajudar na saúde dele. Então o Frank tem uma ideia meio maluca. E se ele ensinasse o robô a ser um parceiro de crime? Isso porque, antes de ficar velho, Frank era um ladrão profissional. Um daqueles que invadia casas ricas, abria cofres, pegava joias, tudo sem deixar pista. E agora ele vê a chance de reviver um pouco dessa adrenalina, mas com um robô ao lado dele. Claro que nessa primeira parte, ele só começa a testar a ideia, meio na brincadeira. Mas já dá pra ver que ele tá empolgado com a possibilidade. Enquanto isso, a relação entre os dois vai se construindo. O robô continua obediente, e o Frank começa a se divertir com ele. Pela primeira vez em muito tempo, ele sente que tem alguém com quem conversar, mesmo que esse alguém seja feito de metal e circuitos. Depois de um tempo morando com o robô, o Frank vai mudando. Ele, que no começo odiava a presença daquela lata velha, agora começa a curtir a ideia de ter companhia. Mas não é só porque o robô cozinha bem ou limpa a casa. É porque o Frank percebeu uma coisa muito interessante. O robô não sabe o que é crime. Tipo assim, para ele, arrombar uma fechadura é só um exercício para manter o Frank mentalmente ativo. Invadir uma casa, desde que seja parte do tratamento,
e que deixe o Frank mais animado, tá liberado. Isso faz o Frank ter uma ideia genial e meio maluca: voltar a ser ladrão, mas agora com um ajudante robótico super eficiente. Então ele começa a treinar o robô. Ensina como abrir uma fechadura, como identificar sistemas de segurança, como entrar num lugar sem ser visto. E o robô aprende rapidinho, sem questionar. Afinal, o objetivo principal dele é melhorar a saúde do Frank. E se planejar um roubo faz o velhinho ficar feliz, focado e ativo, então vamos nessa. A primeira missão deles é algo simbólico. Eles decidem invadir a biblioteca da cidade. Mas calma, não é para roubar livros. É que o prédio vai ser reformado, vai virar um centro tecnológico moderno, e o Frank odeia essa ideia. Ele gosta dos livros físicos, da conversa com a bibliotecária, daquele ambiente antigo. Então, para protestar e dar uma lição nos engravatados que vão cuidar da nova biblioteca, ele quer roubar um objeto valioso que está lá dentro. Aí começa o plano. Frank e o robô observam a rotina do prédio, analisam câmeras, estudam rotas de fuga, tudo como nos velhos tempos. O Frank se sente vivo de novo. Com energia, com motivação, ele está se divertindo, e o robô está 100% comprometido. Enquanto isso, a filha do Frank, a Madison, aparece na casa. Ela é super contra a tecnologia, toda preocupada com o meio ambiente, e odeia o fato do pai estar morando com um robô. Ela tenta desligar a máquina, briga com o irmão e fica insistindo que o pai deveria viver de forma mais natural. Mas o Frank, lógico, não quer saber. Ele já criou um laço com o robô e não quer que ninguém atrapalhe o plano. Só que aí as coisas começam a se complicar. Depois que o roubo na biblioteca acontece, e sim, eles conseguem entrar e pegar o que queriam, a polícia começa a investigar. Aparecem detetives perguntando coisas, observando a casa do Frank, e ele percebe que não pode simplesmente agir como se fosse um ladrão profissional de novo, como nos velhos tempos. Agora ele tá velho, tem gente olhando, e está envolvido com um robô que chama a atenção por onde passa. Mesmo assim, ele tenta esconder tudo. Enterra provas no quintal, apaga rastros e combina com o robô de nunca falar com ninguém sobre o que fizeram. O robô obedece, claro. Ele só quer o bem do Frank. Mas o perigo está crescendo e a situação vai ficando cada vez mais tensa. Hunter, o filho, começa a perceber que o pai está diferente. Mais ativo, mais esperto, até meio suspeito. E o Frank, tentando manter tudo sob controle, começa a ficar paranoico. Desconfia de todo mundo, fica nervoso com visitas e começa a tratar até os filhos com desconfiança. Apesar de tudo isso, dá pra ver que ele tá feliz por dentro. O plano deu certo, ele se sente útil e o robô virou praticamente o melhor amigo dele. Eles passam o dia juntos, conversam, planejam, até têm piadinhas internas. O robô, mesmo sendo só uma máquina, mostra um tipo de personalidade. Ele aprende com o Frank, se adapta ao jeito dele e entende as emoções dele. Não é como um humano, claro, mas também não é só uma caixa de metal qualquer. Imagina só um velhinho que já tá meio esquecido das coisas, mora sozinho, meio ranzinza, e de repente ganha um robô como presente. Pois é mais ou menos assim que começa o filme Frank e o Robô. O nome dele é Frank, ele já foi um ladrão profissional, desses que sabiam abrir cofres, invadir casas e sair sem deixar rastro. Mas agora ele tá mais velho, a cabeça não funciona como antes, e ele vive isolado numa casa no meio do mato, comendo enlatado todo dia, sem cuidar muito de si mesmo. Aí entra o filho dele, Hunter. Ele vive ocupado, tem a própria vida, e não consegue ficar indo visitar o pai toda hora. Então ele aparece um dia na casa do Frank com um presente nada comum. Um robô cuidador. É isso mesmo. Um robô, branquinho, com voz calma, todo programado para cuidar da saúde do Frank, fazer comida saudável, manter a casa limpa e até ajudar a melhorar a memória dele. Parece ótimo, né? Mas o Frank odeia a ideia no começo. Ele não quer um robô enchendo o saco dele, mandando ele comer salada, dormir no horário ou fazer caminhada. Só que aí vem a parte legal. O Frank começa a perceber que esse robô é diferente. Ele não é só uma máquina que faz faxina e dá bronca. Ele aprende rápido, escuta o que o Frank fala e, o mais importante, ele não tem noção de certo ou errado como a gente. Tipo assim, o Frank descobre que o robô não vê problema nenhum em roubar. Isso mesmo. Se for para ajudar na saúde mental do Frank e manter ele ativo, tá tudo certo. E aí o filme começa a ficar cada vez mais interessante.
Frank vê nisso uma chance de voltar à ativa. Ele começa a ensinar o robô como arrombar fechaduras, entrar em lugares sem ser visto, e os dois viram uma dupla meio maluca, um velhinho ladrão aposentado e um robô que topa qualquer parada. E não é só um passatempo. Eles têm um alvo. Uma biblioteca da cidade que vai ser transformada num centro digital moderno, cheio de gente metida, que despreza os livros antigos. Frank fica irritado com isso e decide que vai fazer um último trabalho com o robô. Um roubo bem planejado, como nos velhos tempos. Só que, claro, as coisas não são tão simples assim. A polícia começa a desconfiar. O filho do Frank percebe que tem alguma coisa errada e a filha dele, que é toda natureba e contra a tecnologia, também aparece na jogada. A confusão só aumenta. E o Frank, no meio disso tudo, começa a se apegar ao robô, tipo de verdade. Ele vê no robô um companheiro, alguém que está ali com ele todos os dias, sem julgar, sem reclamar, ajudando ele a se sentir útil de novo. Olha só, a história começa com um senhor chamado Frank, que vive sozinho numa casa meio velha, meio bagunçada, no meio de uma floresta. Ele é daqueles velhinhos teimosos, sabe? Não gosta de receber ajuda, não quer ninguém mexendo nas coisas dele, e já tá começando a esquecer várias coisinhas do dia a dia. Tipo assim, ele vai à biblioteca, esquece que já foi lá no dia anterior, ou então entra numa loja e não lembra por que tá ali. A mente dele já não tá mais funcionando tão bem quanto antes. A única companhia de verdade que ele tem é uma mulher chamada Jennifer, que trabalha na biblioteca da cidade. Ela é gentil com ele, conversa com paciência e parece gostar da presença do Frank, mesmo ele sendo meio esquisitão. Mas tirando isso, o Frank vive isolado, comendo mal, andando por aí sozinho. E a vida dele tá meio sem sentido, sem rotina, sem nada pra fazer. Aí entra o Hunter, o filho dele. Hunter aparece de carro, vindo de longe, cansado. E a gente percebe logo que ele já tá de saco cheio de fazer essa viagem pra ver o pai toda hora. Ele se preocupa com o Frank, mas também tem a própria vida, o próprio trabalho, e não pode ficar toda semana indo lá cuidar de tudo. E para tentar resolver esse problema, ele leva uma solução tecnológica que muda tudo. Um robô cuidador. Sim, um robô de verdade. Branquinho, com um formato meio humano, uma voz calma e pausada, e todo programado para cuidar da saúde do Frank. Ele cozinha, limpa, organiza o dia, lembra das consultas médicas e até força o Frank a caminhar todos os dias. Mas quando o Hunter apresenta o robô, adivinha? Frank odeia a ideia. Sério, ele detesta desde o primeiro segundo. Reclama, grita, fala que não precisa de uma lata velha dentro da casa dele. Diz que não quer ser controlado por um robô, que tá tudo bem com ele, que ele pode se virar sozinho. Só que o Hunter insiste. Ele deixa o robô lá mesmo assim e vai embora, falando que é pro bem do pai. E pronto. Frank agora tem um novo companheiro dentro de casa, mesmo que ele não queira. Nos primeiros dias, é só briga. O robô tenta arrumar a cozinha, o Frank bagunça de novo. O robô faz comida saudável, o Frank quer comer cereal vencido. O robô quer organizar uma rotina de sono, mas o Frank dorme a hora que quiser. Só que o robô é paciente. Ele não se irrita, não briga. Ele só responde de forma calma e continua tentando ajudar, porque essa é a função dele. E com o tempo, isso começa a mexer com o Frank. Ele não diz que gosta, claro. Ele é teimoso demais para isso. Mas começa a perceber que o robô não é tão ruim assim. A comida dele é boa. Ele realmente mantém a casa arrumada e, de certa forma, dá um pouco de vida àquele lugar que estava tão parado. O robô começa até a puxar conversa com o Frank, dizendo que eles precisam de um projeto para a saúde mental dele, algo que mantenha a mente dele ativa, que o deixe animado de novo. E aí que vem a virada engraçada. Frank percebe que o robô não tem senso de moral. Ele não sabe o que é certo ou errado do jeito que humanos sabem. Ele só faz o que for bom pro Frank, o que ajudar na saúde dele. Então o Frank tem uma ideia meio maluca. E se ele ensinasse o robô a ser um parceiro de crime? Isso porque, antes de ficar velho, Frank era um ladrão profissional. Um daqueles que invadia casas ricas, abria cofres, pegava joias, tudo sem deixar pista. E agora ele vê a chance de reviver um pouco dessa adrenalina, mas com um robô ao lado dele. Claro que nessa primeira parte, ele só começa a testar a ideia, meio na brincadeira. Mas já dá pra ver que ele tá empolgado com a possibilidade. Enquanto isso, a relação entre os dois vai se construindo.
o robô continua obediente, e o Frank começa a se divertir com ele. Pela primeira vez em muito tempo, ele sente que tem alguém com quem conversar, mesmo que esse alguém seja feito de metal e circuitos. Depois de um tempo morando com o robô, o Frank vai mudando. Ele, que no começo odiava a presença daquela lata velha, agora começa a curtir a ideia de ter companhia. Mas não é só porque o robô cozinha bem ou limpa a casa. É porque o Frank percebeu uma coisa muito interessante. O robô não sabe o que é crime. Tipo assim, para ele, arrombar uma fechadura é só um exercício para manter o Frank mentalmente ativo. Invadir uma casa, desde que seja parte do tratamento e que deixe o Frank mais animado, tá liberado. Isso faz o Frank ter uma ideia genial e meio maluca: voltar a ser ladrão, mas agora com um ajudante robótico super eficiente. Então ele começa a treinar o robô. Ensina como abrir uma fechadura, como identificar sistemas de segurança, como entrar num lugar sem ser visto. E o robô aprende rapidinho, sem questionar. Afinal, o objetivo principal dele é melhorar a saúde do Frank. E se planejar um roubo faz o velhinho ficar feliz, focado e ativo, então vamos nessa. A primeira missão deles é algo simbólico. Eles decidem invadir a biblioteca da cidade. Mas calma, não é para roubar livros. É que o prédio vai ser reformado, vai virar um centro tecnológico moderno, e o Frank odeia essa ideia. Ele gosta dos livros físicos, da conversa com a bibliotecária, daquele ambiente antigo. Então, para protestar e dar uma lição nos engravatados que vão cuidar da nova biblioteca, ele quer roubar um objeto valioso que está lá dentro. Aí começa o plano. Frank e o robô observam a rotina do prédio, analisam câmeras, estudam rotas de fuga, tudo como nos velhos tempos. O Frank se sente vivo de novo. Com energia, com motivação, ele está se divertindo, e o robô está 100% comprometido. Enquanto isso, a filha do Frank, a Madison, aparece na casa. Ela é super contra a tecnologia, toda preocupada com o meio ambiente, e odeia o fato do pai estar morando com um robô. Ela tenta desligar a máquina, briga com o irmão e fica insistindo que o pai deveria viver de forma mais natural. Mas o Frank, lógico, não quer saber. Ele já criou um laço com o robô e não quer que ninguém atrapalhe o plano. Só que aí as coisas começam a se complicar. Depois que o roubo na biblioteca acontece, e sim, eles conseguem entrar e pegar o que queriam, a polícia começa a investigar. Aparecem detetives perguntando coisas, observando a casa do Frank, e ele percebe que não pode simplesmente agir como se fosse um ladrão profissional de novo, como nos velhos tempos. Agora ele tá velho, tem gente olhando, e tá envolvido com um robô que chama a atenção por onde passa. Mesmo assim, ele tenta esconder tudo. Enterra provas no quintal, apaga rastros, e combina com o robô de nunca falar com ninguém sobre o que fizeram. O robô obedece, claro. Ele só quer o bem do Frank. Mas o perigo tá crescendo, e a situação vai ficando cada vez mais tensa. Hunter, o filho, começa a perceber que o pai tá diferente. Mais ativo, mais esperto, até meio suspeito. E o Frank, tentando manter tudo sob controle, começa a ficar paranoico. Desconfia de todo mundo, fica nervoso com visitas, e começa a tratar até os filhos com desconfiança. Apesar de tudo isso, dá pra ver que ele tá feliz por dentro. O plano deu certo, ele se sente útil, e o robô virou praticamente o melhor amigo dele. Eles passam o dia juntos, conversam, planejam, até têm piadinhas internas. O robô, mesmo sendo só uma máquina, mostra um tipo de personalidade. Ele aprende com o Frank, se adapta ao jeito dele e entende as emoções dele. Não é como um humano, claro, mas também não é só uma caixa de metal qualquer. Imagina só um velhinho que já tá meio esquecido das coisas, mora sozinho, meio ranzinza, e de repente ganha um robô como presente. Pois é mais ou menos assim que começa o filme Frank e o Robô. O nome dele é Frank. Ele já foi um ladrão profissional, desses que sabiam abrir cofres, invadir casas e sair sem deixar rastro. Mas agora ele tá mais velho, a cabeça não funciona como antes, e ele vive isolado numa casa no meio do mato, comendo enlatado todo dia, sem cuidar muito de si mesmo. Aí entra o filho dele, Hunter. Ele vive ocupado, tem a própria vida, e não consegue ficar indo visitar o pai toda hora. Então ele aparece um dia na casa do Frank com um presente nada comum, um robô cuidador. É isso mesmo, um robô, branquinho, com voz calma, todo programado para cuidar da saúde do Frank, fazer comida saudável, manter a casa limpa
e até ajudar a melhorar a memória dele. Parece ótimo, né? Mas o Frank odeia a ideia no começo. Ele não quer um robô enchendo o saco dele, mandando ele comer salada, dormir no horário ou fazer caminhada. Só que aí vem a parte legal. O Frank começa a perceber que esse robô é diferente. Ele não é só uma máquina que faz faxina e dá bronca. Ele aprende rápido, escuta o que o Frank fala e, o mais importante, ele não tem noção de certo ou errado como a gente. Tipo assim, o Frank descobre que o robô não vê problema nenhum em roubar. Isso mesmo. Se for para ajudar na saúde mental do Frank e manter ele ativo, tá tudo certo. E aí o filme começa a ficar cada vez mais interessante. Frank vê nisso uma chance de voltar à ativa. Ele começa a ensinar o robô como arrombar fechaduras, entrar em lugares sem ser visto, e os dois viram uma dupla meio maluca, um velhinho ladrão aposentado e um robô que topa qualquer parada. E não é só um passatempo. Eles têm um alvo. Uma biblioteca da cidade que vai ser transformada num centro digital moderno, cheio de gente metida, que despreza os livros antigos. Frank fica irritado com isso e decide que vai fazer um último trabalho com o robô. Um roubo bem planejado, como nos velhos tempos. Só que, claro, as coisas não são tão simples assim. A polícia começa a desconfiar. O filho do Frank percebe que tem alguma coisa errada e a filha dele, que é toda natureba e contra a tecnologia, também aparece na jogada. A confusão só aumenta. E o Frank, no meio disso tudo, começa a se apegar ao robô, tipo de verdade. Ele vê no robô um companheiro, alguém que está ali com ele todos os dias, sem julgar, sem reclamar, ajudando ele a se sentir útil de novo. Olha só, a história começa com um senhor chamado Frank, que vive sozinho numa casa meio velha, meio bagunçada, no meio de uma floresta. Ele é daqueles velhinhos teimosos, sabe? Não gosta de receber ajuda, não quer ninguém mexendo nas coisas dele, e já tá começando a esquecer várias coisinhas do dia a dia. Tipo assim, ele vai à biblioteca, esquece que já foi lá no dia anterior, ou então entra numa loja e não lembra por que tá ali. A mente dele já não tá mais funcionando tão bem quanto antes. A única companhia de verdade que ele tem é uma mulher chamada Jennifer, que trabalha na biblioteca da cidade. Ela é gentil com ele, conversa com paciência e parece gostar da presença do Frank, mesmo ele sendo meio esquisitão. Mas tirando isso, o Frank vive isolado, comendo mal, andando por aí sozinho. E a vida dele tá meio sem sentido, sem rotina, sem nada pra fazer. Aí entra o Hunter, o filho dele. Hunter aparece de carro, vindo de longe, cansado. E a gente percebe logo que ele já tá de saco cheio de fazer essa viagem pra ver o pai toda hora. Ele se preocupa com o Frank, mas também tem a própria vida, o próprio trabalho, e não pode ficar toda semana indo lá cuidar de tudo. E para tentar resolver esse problema, ele leva uma solução tecnológica que muda tudo. Um robô cuidador. Sim, um robô de verdade. Branquinho, com um formato meio humano, uma voz calma e pausada, e todo programado para cuidar da saúde do Frank. Ele cozinha, limpa, organiza o dia, lembra das consultas médicas e até força o Frank a caminhar todos os dias. Mas quando o Hunter apresenta o robô, adivinha? Frank odeia a ideia. Sério, ele detesta desde o primeiro segundo. Reclama, grita, fala que não precisa de uma lata velha dentro da casa dele. Diz que não quer ser controlado por um robô, que tá tudo bem com ele, que ele pode se virar sozinho. Só que o Hunter insiste. Ele deixa o robô lá mesmo assim e vai embora, falando que é pro bem do pai. E pronto. Frank agora tem um novo companheiro dentro de casa, mesmo que ele não queira. Nos primeiros dias, é só briga. O robô tenta arrumar a cozinha, o Frank bagunça de novo. O robô faz comida saudável, o Frank quer comer cereal vencido. O robô quer organizar uma rotina de sono, mas o Frank dorme a hora que quiser. Só que o robô é paciente. Ele não se irrita, não briga. Ele só responde de forma calma e continua tentando ajudar, porque essa é a função dele. E com o tempo, isso começa a mexer com o Frank. Ele não diz que gosta, claro. Ele é teimoso demais para isso. Mas começa a perceber que o robô não é tão ruim assim. A comida dele é boa. Ele realmente mantém a casa arrumada e, de certa forma, dá um pouco de vida àquele lugar que estava tão parado. O robô começa até a puxar conversa com o Frank, dizendo que eles precisam de um projeto para a saúde mental dele, algo que mantenha a mente dele ativa, que o deixe animado de novo. E aí que vem a virada engraçada. Frank percebe que o robô não tem senso de moral.
Ele não sabe o que é certo ou errado do jeito que humanos sabem. Ele só faz o que for bom pro Frank, o que ajudar na saúde dele. Então o Frank tem uma ideia meio maluca. E se ele ensinasse o robô a ser um parceiro de crime? Isso porque, antes de ficar velho, Frank era um ladrão profissional. Um daqueles que invadia casas ricas, abria cofres, pegava joias, tudo sem deixar pista. E agora ele vê a chance de reviver um pouco dessa adrenalina, mas com um robô ao lado dele. Claro que nessa primeira parte, ele só começa a testar a ideia, meio na brincadeira. Mas já dá pra ver que ele tá empolgado com a possibilidade. Enquanto isso, a relação entre os dois vai se construindo. O robô continua obediente, e o Frank começa a se divertir com ele. Pela primeira vez em muito tempo, ele sente que tem alguém com quem conversar, mesmo que esse alguém seja feito de metal e circuitos. Depois de um tempo morando com o robô, o Frank vai mudando. Ele, que no começo odiava a presença daquela lata velha, agora começa a curtir a ideia de ter companhia. Mas não é só porque o robô cozinha bem ou limpa a casa. É porque o Frank percebeu uma coisa muito interessante. O robô não sabe o que é crime. Tipo assim, para ele, arrombar uma fechadura é só um exercício para manter o Frank mentalmente ativo. Invadir uma casa, desde que seja parte do tratamento e que deixe o Frank mais animado, tá liberado. Isso faz o Frank ter uma ideia genial e meio maluca. Voltar a ser ladrão, mas agora com um ajudante robótico super eficiente. Então ele começa a treinar o robô. Ensina como abrir uma fechadura, como identificar sistemas de segurança, como entrar num lugar sem ser visto. E o robô aprende rapidinho, sem questionar. Afinal, o objetivo principal dele é melhorar a saúde do Frank. E se planejar um roubo faz o velhinho ficar feliz, focado e ativo, então vamos nessa. A primeira missão deles é algo simbólico. Eles decidem invadir a biblioteca da cidade. Mas calma, não é para roubar livros. É que o prédio vai ser reformado, vai virar um centro tecnológico moderno, e o Frank odeia essa ideia. Ele gosta dos livros físicos, da conversa com a bibliotecária, daquele ambiente antigo. Então, para protestar e dar uma lição nos engravatados que vão cuidar da nova biblioteca, ele quer roubar um objeto valioso que está lá dentro. Aí começa o plano. Frank e o robô observam a rotina do prédio, analisam câmeras, estudam rotas de fuga, tudo como nos velhos tempos. O Frank se sente vivo de novo, com energia, com motivação, ele está se divertindo, e o robô está 100% comprometido. Enquanto isso, a filha do Frank, a Madison, aparece na casa. Ela é super contra a tecnologia, toda preocupada com o meio ambiente, e odeia o fato do pai estar morando com um robô. Ela tenta desligar a máquina, briga com o irmão e fica insistindo que o pai deveria viver de forma mais natural. Mas o Frank, lógico, não quer saber. Ele já criou um laço com o robô e não quer que ninguém atrapalhe o plano. Só que aí as coisas começam a se complicar. Depois que o roubo na biblioteca acontece, e sim, eles conseguem entrar e pegar o que queriam, a polícia começa a investigar. Aparecem detetives perguntando coisas, observando a casa do Frank, e ele percebe que não pode simplesmente agir como se fosse um ladrão profissional de novo, como nos velhos tempos. Agora ele tá velho, tem gente olhando, e tá envolvido com um robô que chama a atenção por onde passa. Mesmo assim, ele tenta esconder tudo. Enterra provas no quintal, apaga rastros, e combina com o robô de nunca falar com ninguém sobre o que fizeram. O robô obedece, claro. Ele só quer o bem do Frank. Mas o perigo tá crescendo, e a situação vai ficando cada vez mais tensa. Hunter, o filho, começa a perceber que o pai tá diferente. Mais ativo, mais esperto, até meio suspeito. E o Frank, tentando manter tudo sob controle, começa a ficar paranoico. Desconfia de todo mundo, fica nervoso com visitas, e começa a tratar até os filhos com desconfiança. Apesar de tudo isso, dá pra ver que ele tá feliz por dentro. O plano deu certo, ele se sente útil, e o robô virou praticamente o melhor amigo dele. Eles passam o dia juntos, conversam, planejam, até têm piadinhas internas. O robô, mesmo sendo só uma máquina, mostra um tipo de personalidade. Ele aprende com o Frank, se adapta ao jeito dele e entende as emoções dele. Não é como um humano, claro, mas também não é só uma caixa de metal qualquer. Imagina só um velhinho que já tá meio esquecido das coisas, mora sozinho, meio ranzinza, e de repente ganha um robô como presente. Pois é mais ou menos assim que começa o filme Frank e o Robô.
O nome dele é Frank. Ele já foi um ladrão profissional, desses que sabiam abrir cofres, invadir casas e sair sem deixar rastro. Mas agora ele tá mais velho, a cabeça não funciona como antes, e ele vive isolado numa casa no meio do mato, comendo enlatado todo dia, sem cuidar muito de si mesmo. Aí entra o filho dele, Hunter. Ele vive ocupado, tem a própria vida, e não consegue ficar indo visitar o pai toda hora. Então ele aparece um dia na casa do Frank com um presente nada comum, um robô cuidador. É isso mesmo, um robô, branquinho, com voz calma, todo programado para cuidar da saúde do Frank, fazer comida saudável, manter a casa limpa e até ajudar a melhorar a memória dele. Parece ótimo, né? Mas o Frank odeia a ideia no começo. Ele não quer um robô enchendo o saco dele, mandando ele comer salada, dormir no horário ou fazer caminhada. Só que aí vem a parte legal. O Frank começa a perceber que esse robô é diferente. Ele não é só uma máquina que faz faxina e dá bronca. Ele aprende rápido, escuta o que o Frank fala e, o mais importante, ele não tem noção de certo ou errado como a gente. Tipo assim, o Frank descobre que o robô não vê problema nenhum em roubar. Isso mesmo. Se for para ajudar na saúde mental do Frank e manter ele ativo, tá tudo certo. E aí o filme começa a ficar cada vez mais interessante. Frank vê nisso uma chance de voltar à ativa. Ele começa a ensinar o robô como arrombar fechaduras, entrar em lugares sem ser visto, e os dois viram uma dupla meio maluca, um velhinho ladrão aposentado e um robô que topa qualquer parada. E não é só um passatempo. Eles têm um alvo. Uma biblioteca da cidade que vai ser transformada num centro digital moderno, cheio de gente metida, que despreza os livros antigos. Frank fica irritado com isso e decide que vai fazer um último trabalho com o robô. Um roubo bem planejado, como nos velhos tempos. Só que, claro, as coisas não são tão simples assim. A polícia começa a desconfiar. O filho do Frank percebe que tem alguma coisa errada e a filha dele, que é toda natureba e contra a tecnologia, também aparece na jogada. A confusão só aumenta. E o Frank, no meio disso tudo, começa a se apegar ao robô, tipo de verdade. Ele vê no robô um companheiro, alguém que tá ali com ele todos os dias, sem julgar, sem reclamar, ajudando ele a se sentir útil de novo. Olha só, a história começa com um senhor chamado Frank, que vive sozinho numa casa meio velha, meio bagunçada, no meio de uma floresta. Ele é daqueles velhinhos teimosos, sabe? Não gosta de receber ajuda, não quer ninguém mexendo nas coisas dele, e já tá começando a esquecer várias coisinhas do dia a dia. Tipo assim, ele vai à biblioteca, esquece que já foi lá no dia anterior, ou então entra numa loja e não lembra por que tá ali. A mente dele já não tá mais funcionando tão bem quanto antes. A única companhia de verdade que ele tem é uma mulher chamada Jennifer, que trabalha na biblioteca da cidade. Ela é gentil com ele, conversa com paciência e parece gostar da presença do Frank, mesmo ele sendo meio esquisitão. Mas tirando isso, o Frank vive isolado, comendo mal, andando por aí sozinho. E a vida dele tá meio sem sentido, sem rotina, sem nada pra fazer. Aí entra o Hunter, o filho dele. Hunter aparece de carro, vindo de longe, cansado. E a gente percebe logo que ele já tá de saco cheio de fazer essa viagem pra ver o pai toda hora. Ele se preocupa com o Frank, mas também tem a própria vida, o próprio trabalho, e não pode ficar toda semana indo lá cuidar de tudo. E para tentar resolver esse problema, ele leva uma solução tecnológica que muda tudo. Um robô cuidador. Sim, um robô de verdade. Branquinho, com um formato meio humano, uma voz calma e pausada, e todo programado para cuidar da saúde do Frank. Ele cozinha, limpa, organiza o dia, lembra das consultas médicas, e até força o Frank a caminhar todos os dias. Mas quando o Hunter apresenta o robô, adivinha? Frank odeia a ideia. Sério, ele detesta desde o primeiro segundo. Reclama, grita, fala que não precisa de uma lata velha dentro da casa dele. Diz que não quer ser controlado por um robô, que tá tudo bem com ele, que ele pode se virar sozinho. Só que o Hunter insiste. Ele deixa o robô lá mesmo assim e vai embora, falando que é pro bem do pai. E pronto. Frank agora tem um novo companheiro dentro de casa, mesmo que ele não queira. Nos primeiros dias, é só briga. O robô tenta arrumar a cozinha, o Frank bagunça de novo. O robô faz comida saudável, o Frank quer comer cereal vencido. O robô quer organizar uma rotina de sono, mas o Frank dorme a hora que quiser.
Só que o robô é paciente. Ele não se irrita, não briga. Ele só responde de forma calma e continua tentando ajudar, porque essa é a função dele. E com o tempo, isso começa a mexer com o Frank. Ele não diz que gosta, claro. Ele é teimoso demais para isso. Mas começa a perceber que o robô não é tão ruim assim. A comida dele é boa. Ele realmente mantém a casa arrumada e, de certa forma, dá um pouco de vida àquele lugar que estava tão parado. O robô começa até a puxar conversa com o Frank, dizendo que eles precisam de um projeto para a saúde mental dele. Algo que mantenha a mente dele ativa, que o deixe animado de novo. E aí que vem a virada engraçada. Frank percebe que o robô não tem senso de moral. Ele não sabe o que é certo ou errado do jeito que humanos sabem. Ele só faz o que for bom pro Frank, o que ajudar na saúde dele. Então o Frank tem uma ideia meio maluca. E se ele ensinasse o robô a ser um parceiro de crime? Isso porque, antes de ficar velho, Frank era um ladrão profissional. Um daqueles que invadia casas ricas, abria cofres, pegava joias, tudo sem deixar pista. E agora ele vê a chance de reviver um pouco dessa adrenalina, mas com um robô ao lado dele. Claro que nessa primeira parte, ele só começa a testar a ideia, meio na brincadeira. Mas já dá pra ver que ele tá empolgado com a possibilidade. Enquanto isso, a relação entre os dois vai se construindo. O robô continua obediente, e o Frank começa a se divertir com ele. Pela primeira vez em muito tempo, ele sente que tem alguém com quem conversar, mesmo que esse alguém seja feito de metal e circuitos. Depois de um tempo morando com o robô, o Frank vai mudando. Ele, que no começo odiava a presença daquela lata velha, agora começa a curtir a ideia de ter companhia. Mas não é só porque o robô cozinha bem ou limpa a casa. É porque o Frank percebeu uma coisa muito interessante. O robô não sabe o que é crime. Tipo assim, para ele, arrombar uma fechadura é só um exercício para manter o Frank mentalmente ativo. Invadir uma casa, desde que seja parte do tratamento e que deixe o Frank mais animado, tá liberado. Isso faz o Frank ter uma ideia genial e meio maluca. Voltar a ser ladrão, mas agora com um ajudante robótico super eficiente. Então ele começa a treinar o robô. Ensina como abrir uma fechadura, como identificar sistemas de segurança, como entrar num lugar sem ser visto. E o robô aprende rapidinho, sem questionar. Afinal, o objetivo principal dele é melhorar a saúde do Frank. E se planejar um roubo faz o velhinho ficar feliz, focado e ativo, então vamos nessa. A primeira missão deles é algo simbólico. Eles decidem invadir a biblioteca da cidade. Mas calma, não é para roubar livros. É que o prédio vai ser reformado, vai virar um centro tecnológico moderno, e o Frank odeia essa ideia. Ele gosta dos livros físicos, da conversa com a bibliotecária, daquele ambiente antigo. Então, para protestar e dar uma lição nos engravatados que vão cuidar da nova biblioteca, ele quer roubar um objeto valioso que está lá dentro. Aí começa o plano. Frank e o robô observam a rotina do prédio, analisam câmeras, estudam rotas de fuga, tudo como nos velhos tempos. O Frank se sente vivo de novo, com energia, com motivação, ele está se divertindo, e o robô está 100% comprometido. Enquanto isso, a filha do Frank, a Madison, aparece na casa. Ela é super contra a tecnologia, toda preocupada com o meio ambiente, e odeia o fato do pai estar morando com um robô. Ela tenta desligar a máquina, briga com o irmão e fica insistindo que o pai deveria viver de forma mais natural. Mas o Frank, lógico, não quer saber. Ele já criou um laço com o robô e não quer que ninguém atrapalhe o plano. Só que aí as coisas começam a se complicar. Depois que o roubo na biblioteca acontece, e sim, eles conseguem entrar e pegar o que queriam, a polícia começa a investigar. Aparecem detetives perguntando coisas, observando a casa do Frank, e ele percebe que não pode simplesmente agir como se fosse um ladrão profissional de novo, como nos velhos tempos. Agora ele tá velho, tem gente olhando, e tá envolvido com um robô que chama a atenção por onde passa. Mesmo assim, ele tenta esconder tudo. Enterra provas no quintal, apaga rastros, e combina com o robô de nunca falar com ninguém sobre o que fizeram. O robô obedece, claro. Ele só quer o bem do Frank. Mas o perigo tá crescendo, e a situação vai ficando cada vez mais tensa. Hunter, o filho, começa a perceber que o pai tá diferente. Mais ativo, mais esperto, até meio suspeito. E o Frank, tentando manter tudo sob controle, começa a ficar paranoico. Desconfia de todo mundo.
fica nervoso com visitas e começa a tratar até os filhos com desconfiança. Apesar de tudo isso, dá pra ver que ele tá feliz por dentro. O plano deu certo, ele se sente útil e o robô virou praticamente o melhor amigo dele. Eles passam o dia juntos, conversam, planejam, até têm piadinhas internas. O robô, mesmo sendo só uma máquina, mostra um tipo de personalidade. Ele aprende com o Frank, se adapta ao jeito dele e entende as emoções dele. Não é como um humano, claro, mas também não é só uma caixa de metal qualquer. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.